Exu, para o povo iorubá, ele é cultuado em todos os momentos. Eu queria falar Todos os disso, momentos, né? falar de duas dimensões. É considerado... ele está no mesmo patamar que o Olodumare, entendeu? Não, eu quero ir exatamente aí. O alinhamento... A tradição de matriz africana, ela tem uma dimensão extremamente diferenciada, que é o alinhamento da ética com a estética. Eu não posso pedir algo para Exu se daquela dimensão Exu vai achar que alguma atitude que eu tiver vai estar errada. E isso a gente precisa pensar pessoas de matriz africana, macumbeiro, umbandista, né? Qual é o papel do carnaval? É exatamente esse lugar da resistência. É esse lugar de estar falando dessa população que foi dizimada, exterminada, que foi escravizada, trazer a memória dos seus antepassados e muitas vezes isso é usado de uma outra forma, né? Então, de repente, é melhor não fazer o ebó, porque vai fazer o ebó e vai fazer besteira e vai ter um desalinhamento da ética com a estética. Que isso está presente no candomblé o tempo todo. Você olha para uma pessoa, um grupo de ogãs tocando, se você tem o mínimo de alinhamento da ética com a estética, você vai perceber, você não é ogã, mas você vai perceber que tem um desalinhamento ali. Tem pessoas que estão... Agora tem um nome bonito, né? Não é impostor. Como é que chama agora? Cosplay. Cosplay de ogã. É isso, não conheço esse troço, não. Cosplay... Iorubá ou inglês? É chinês. Cosplay de mãe santo. E aquela pessoa botou um torso, né? Tá ali com aquele monte de coisa, assim, tem anel de búzima. Algumas insígnias que demonstram que ela tem um cargo. Mas ela não tem um tombo, né? Isso é o resumo do desalinhamento da ética com a estética. Tem alguma coisa ali que não combina. Você até não sabe o que é. Mas não combina, não se alinha. E a mesma coisa são as energias. Não posso pedir eu queria fazer que Exu faça alguma coisa em meu favor e eu vou de encontro. Exu não me faça mal. Ok, mas para eu não me fazer mal, eu tenho que ter alguns pré-requisitos. Preciso cumprir alguns preceitos éticos. Aí eu vou voltar lá na máscara da minha avó. Se podia ou não podia, não me interessa. Interessa era a palavra dela, era a palavra dada. Era isso que me interessava. Tanto é que eu nunca fui questionar. Imagina eu não questionar uma coisa. Não existe. Eu fico meio preocupado com esse negócio de ética e estética. Queria até entender, viu? Estou fazendo essa ponderação aqui, porque eu queria, na realidade, entender isso. Porque quando você está colocando isso, você está me dizendo o seguinte... você percebe naquela pessoa que ele está desalinhado, então é sinal que ele não é muito... ou que ele é um estranho no ninho. Mas aí eu fico pensando, de repente, aquela pessoa que está toda alinhadinha, bem vestido... Me lembro do falecido Marreta, que enxergava pouco nos últimos anos, né, de vida... e dobrava couro para qualquer um que entrava com filar na cabeça. Pô, ele enxergava pouco, ele olhava, o cara tava com um filar na cabeça, ele dobrava couro. E aí eu fico pensando, se o cara tiver todo alinhadinho, ele passa desapercebido? Ele é um mascarado, digamos assim? Não, ele não foi assumir outros papéis que aquelas pessoas interpretaram. Ele pode ter sido identificado como um deles, um dos nossos, mas ele não ousou ir cumprir um papel que não é dele. Ele não, entendeu? Não tem problema se ele foi recebido dobrando couro, que é importante, de repente tem pessoas que não sabem o que é dobrar couro, é uma deferência, né? Tá chamando e dizendo se é bem-vindo e tal, e é feito para pessoas de muita idade, pessoas que têm cargo e tal. E, de repente, a pessoa não tinha cargo. Ela estava indo àquele lugar e, em respeito àquele rito, ela vai muito bem alinhada. Isso é uma posição de respeito. Se ela tem condições de desfilar uma roupa que adequada àquilo ali, ok. Mas avançar disso para uma outra postura que não corresponde aos seus ensinamentos, ou diferente. Por exemplo, quem vai para a África e africaniza o seu candomblé. Quer dizer, não é nem o ritual africano, nem é culto
não é candomblé. Fica uma coisa... Ali você vê tacitamente o desalinhamento entre ética e estética. Tem pessoas que vão à África e, para dar continuidade àqueles ensinamentos trazidos de África nova, não precisa reafricanizar o seu candomblé. Aquilo que está ali se mantém. Aquele outro lugar, ele é complementar. O candomblé, ele é uma tradição, a matriz africana, ele é complementar. Aquelas coisas vão se amalgamando. E aí tem gente que não faz isso, quer sobrepor uma coisa na outra. Mas a senhora também não entende que tem pessoas que têm a liberdade de fazer do seu culto aquilo que lhe cabe? Todo mundo tem livre-arbítrio. Então, porque aí quando a senhora fala que fica estranho, que desalinha... Não, se você disser que não fica estranho, eu vou respeitar, mas fica. Então, mas a senhora está falando que o estranhamento é algo errado. Quando você estranha, é porque tem algo errado e que deve ser corrigido. E por que deve ser corrigido? Quando existe um desalinhamento entre a ética e a estética e que há um entendimento, e o entendimento ele vai ser pessoal, cada um vai ter o seu, né? Por que deve ser corrigido? Por quê? Qual é o sentido disso? Não pode permanecer daquela forma? Não, a pessoa pode. Eu é que, de alguma forma, vou me corrigir. Ou eu vou tentar entender aquilo de um outro jeito, ou eu não vou querer mais ver aquilo. Não vou mais me relacionar. Mas isso não quer dizer que aquilo esteja errado de forma ética. Ou... Vai estar certo para a pessoa. De alguma forma vai estar certo para ela. Sim. Eu acho que esse conceito de certo e errado... Eu tô aqui, vocês estão falando aí, eu estou aqui pensando com meus botões, até com o que eu venho discutindo, eu venho falando, né? Há algum tempo. Eu acho que esse conceito de certo ou errado, ele é muito relativo. O que é o certo? O que é o errado? Agora, quando eu penso na ética, quando eu penso na ética, comportamento, eu penso naquilo que eu não gostaria, aquilo que eu acho que não é agradável para mim, sim, que não é correto para mim, né? Nós temos aí no terreiro algumas aberrações com relação à ética, né? De comportamento, né? Comportamento moral, comportamento leal, né? Iuá Pelé.